Tire agora esse colar que você roubou. A voz da gerente ecoou pela joalheria inteira. As pessoas pararam. O segurança deu um passo à frente e a jovem, parada no meio da loja, ficou completamente imóvel. Ela não gritou, não chorou, não tentou se explicar. Ela apenas levou a mão ao colar e perguntou com a voz baixa: "A senhora tem certeza?" O silêncio foi imediato. Essa é uma história em que uma jovem foi ridicularizada e acusada por não parecer da classe rica. Mas a verdade é que ela não era só uma simples menina. E essa atitude custou alto demais para a gerente. Se você também concorda que não se deve julgar as pessoas pela aparência, clique no botão de inscrever e curta esse vídeo para receber vídeos novos toda a semana. Peço que escute até o final do vídeo, pois você irá se surpreender com o que aconteceu no final. A joalheria ficava no shopping mais caro da cidade. Luzes douradas, vitrines de vidro blindado, clientes de terno, bolsas de luxo, relógios que custavam mais que um carro. E ali, no centro de tudo, estava ela. Vestido simples, sandálias gastas, nenhuma bolsa de marca. Para a gerente, aquilo bastou. "Não faça cena", disse cruzando os braços. "Nós sabemos quando alguém entra aqui com intenção errada." O segurança se aproximou mais um passo. "Ou você tira o colar agora, ou eu chamo a polícia." Algumas pessoas começaram a filmar discretamente. Outras desviaram o olhar. Aquele desconforto típico de quem assiste uma humilhação pública e prefere fingir que não viu. A jovem respirou fundo. "Esse colar não é da loja." A gerente riu. Um riso curto, seco. "Claro que não. E eu sou a rainha da Inglaterra." Ela se aproximou, estendeu a mão e agarrou o colar, puxando com força suficiente para marcar o pescoço da garota. "Você acha que eu trabalho aqui há 15 anos e não reconheço uma peça dessas?" O segurança já falava no rádio. "Código discreto, possível furto confirmado." A jovem fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, disse algo que fez a gerente congelar. "Se a senhora fizer isso, vai se arrepender pelo resto da vida." A gerente estreitou os olhos. "Está me ameaçando?" "Não", respondeu a jovem. "Estou tentando evitar um erro." Mas era tarde demais. A gerente levantou a voz, agora para todos ouvirem. "Essa menina roubou um colar de mais de 100 mil reais." O shopping inteiro parecia observar. E naquele exato momento, alguém entrou pela porta da loja. E ao ver a cena, empalideceu. A porta de vidro da joalheria se abriu com um leve sino metálico. A gerente continuava de costas. "Segurança, leve essa garota para a sala." "Por favor", murmurou alguém entre os clientes. "Talvez tenha sido um engano." "Não foi", respondeu a gerente firme. "Eu reconheço esse tipo de gente." Foi então que uma voz masculina, grave e contida, cortou o ambiente. "Solta o colar." A gerente se virou irritada. "Senhor, peço que não interfira. Estamos lidando com um fur." Ela parou no meio da frase. Porque o homem que acabara de entrar não era um cliente comum. Terno cinza impecável, relógio discreto, mas absurdamente caro. Postura de quem não pede licença. Espera obediência. O segurança também congelou. "Eu mandei soltar", repetiu o homem. A gerente pigarreou. "Com todo respeito, senhor, essa menina está usando uma peça da loja sem autorização." Ele olhou para a jovem. Ela continuava imóvel, o colar ainda preso entre os dedos da gerente. "Você pegou esse colar daqui?" perguntou ele direto. "Não", respondeu ela. "Ele é meu." A gerente soltou uma risada nervosa. "Claro que é, e eu sou ingênua." O homem respirou fundo como quem tenta manter a calma. "Você tem algum comprovante?" A jovem hesitou por meio segundo. "Tenho." "Então mostre." Ela levou a mão lentamente ao bolso do vestido. O segurança se aproximou instintivamente. "Calma", disse o homem sem levantar a voz. A jovem retirou um pequeno objeto dobrado. Não era um recibo comum, nem nota fiscal. Era um cartão rígido, antigo, com o logotipo de um banco estampado em dourado. Ela estendeu o cartão. "Esse colar foi avaliado e registrado." A gerente pegou o cartão com desdém. "Avaliado onde? Em loja de penhor?" Ela virou o cartão
e franziu a testa. Virou de novo, aproximou do rosto. Que banco é esse? O homem respondeu antes. É o banco que é dono desta joalheria. O silêncio foi absoluto. A gerente riu sem graça. Não seja ridículo. Ele deu um passo à frente. Você sabe quem eu sou? Ela engoliu seco. Não, mas... Então deixe-me esclarecer. Ele apontou para o cartão. Esse colar foi registrado há 22 anos como patrimônio familiar. A gerente começou a suar. Isso não prova que ela não roubou. O homem virou-se para o segurança. Você chamou a polícia? Ainda não, senhor. Ótimo. Ele voltou o olhar para a gerente. Porque se tivesse chamado, isso aqui já teria virado um escândalo. A jovem finalmente falou novamente. Eu não queria... Isso. Não queria o quê? Retrucou a gerente, já defensiva. Que as pessoas descobrissem desse jeito. Descobrissem o quê? A jovem respirou fundo. Quem eu sou? Alguns clientes começaram a cochichar. Você viu o cartão? Esse banco não é aquele... Espera, essa menina... O homem colocou a mão no ombro da jovem. Você tem certeza que quer continuar? Ela assentiu. Ela precisa ouvir. A gerente tentou manter o controle. Ouvir o quê? Que história absurda vocês estão inventando. A jovem levantou o olhar, agora firme, sem tremor. Que esse colar não foi roubado. Que ele pertence à minha família. E que a senhora acabou de acusar... Ela fez uma pausa. A herdeira do banco que controla esta loja. O rosto da gerente perdeu completamente a cor. Isso é impossível. O homem tirou do bolso um envelope. Então, talvez isso não seja. Ele abriu e mostrou o documento. O logotipo do banco. O sobrenome da jovem. E uma assinatura que a gerente conhecia. Muito bem. O fundador. O pai. O homem que mandava em tudo. O papel parecia pesar toneladas nas mãos da gerente. Ela leu uma vez, depois outra. E mais uma, como se a repetição pudesse mudar o que estava escrito. Não mudou. O sobrenome, a assinatura, o selo oficial. Tudo ali. O fundador, o banco, a herdeira. O silêncio na joalheria já não era apenas constrangimento, era julgamento. A gerente tentou falar, mas a voz falhou. Isso deve ser algum tipo de fraude. O homem não respondeu de imediato. Apenas fechou o envelope com calma excessiva. O tipo de calma que só quem tem poder de verdade consegue manter. Fraude? Ele repetiu baixo. Ele apontou ao redor. Quantas câmeras existem nessa loja? O segurança respondeu sem pensar. 12, senhor. Ótimo. O homem voltou-se para a gerente. Então tudo o que a senhora disse, tudo o que fez, está gravado. Alguns clientes desviaram o olhar. Outros não fizeram questão nenhuma de disfarçar. A gerente começou a gesticular, nervosa. Eu só estava cumprindo meu dever. A jovem finalmente deu um passo à frente. Seu dever era perguntar, não acusar. A frase foi simples, mas atravessou o ambiente como uma lâmina. Você me segurou, continuou a jovem. Levantou a voz. Me chamou de ladra sem saber meu nome. A gerente tentou se defender. Você entende como essas coisas funcionam? Pessoas entram aqui todos os dias tentando... Pessoas, interrompeu a jovem. Ou gente como eu. A gerente travou. O homem cruzou os braços. O que exatamente você quis dizer quando disse eu reconheço esse tipo de gente? A pergunta ficou suspensa no ar. Nenhuma resposta veio. Responda, insistiu ele. A gerente abriu a boca e fechou. Porque qualquer resposta seria pior do que o silêncio. Uma senhora entre os clientes murmurou. Meu Deus! Outra pessoa cochichou. Ela foi longe demais. O homem deu um passo à frente, diminuindo a distância entre ele e a gerente. Você sabe qual é o maior erro de alguém em posição de poder? Achar que nunca será questionado. Ele apontou para a jovem. Ela entrou aqui sem anunciar quem era, sem exigir tratamento especial. E mesmo assim foi humilhada. A jovem respirou fundo. Eu só queria comprar um presente. A frase simples doeu mais do que qualquer acusação. A gerente levou a mão ao balcão tentando se apoiar. Eu não sabia. Não saber não te dá o direito de ferir, respondeu a jovem.
O homem então se virou para o segurança. Quem autorizou a abordagem? O segurança hesitou. Ela. Quem autorizou o toque? Ela. Quem levantou a voz? O segurança baixou a cabeça. Ela. O homem voltou o olhar para a gerente. Você percebe o tamanho do problema agora? Ela balançou a cabeça, quase implorando. Por favor, isso pode ser resolvido internamente. A jovem respondeu antes dele. Não. Todos olharam para ela. Durante anos, meu pai construiu esse banco para representar confiança. E hoje eu vi o que acontece quando alguém confunde autoridade com preconceito. A gerente sentiu o chão desaparecer. Você vai me destruir por um mal-entendido? Sussurrou. A jovem sustentou o olhar. Não, você fez isso sozinha. O homem então concluiu em tom definitivo. A partir deste momento você está afastada. A palavra afastada ecoou como um martelo. O conselho será informado. E a análise das imagens começa hoje. A gerente deixou cair o cartão no balcão. O som seco marcou o fim. Mas não o fim da história, porque o que viria a seguir não seria apenas uma punição profissional, seria pessoal. A joalheria já não parecia a mesma. O brilho das vitrines continuava ali. As luzes seguiam perfeitamente ajustadas, mas algo invisível havia quebrado. E todos sentiam. A gerente permanecia parada atrás do balcão, como se o corpo tivesse esquecido como se mover. Afastada, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. O homem pegou o celular. Peça para o jurídico vir, imediatamente. E avise o conselho. Ele desligou antes de qualquer resposta. A jovem olhou ao redor. Clientes que antes observavam joias, agora a observavam. Alguns com curiosidade, outros com admiração, alguns com culpa. Você está bem? Perguntou o homem em tom mais baixo. Ela assentiu, mas o gesto foi mecânico. Estou... agora. Ela tocou o colar no pescoço. Não como quem ostenta, mas como quem busca algo familiar. Esse colar, disse ela, minha mãe usava quando acreditava que o mundo ainda podia ser justo. O homem permaneceu em silêncio. A gerente finalmente encontrou forças para falar. Você poderia ter dito quem era desde o início. A jovem virou-se lentamente. E teria mudado o quê? Seu tom? Sua postura? Ou apenas sua educação? A gerente não respondeu. Eu queria saber como seria tratada sendo só eu, continuou a jovem. Sem sobrenome, sem cargo, sem poder. Ela respirou fundo. Agora eu sei. O segurança pigarreou, desconfortável. Senhor, os outros funcionários estão perguntando o que devem fazer. O homem respondeu sem olhar para ele. Atendam os clientes. A loja continua aberta. A jovem franziu a testa. Aberta? Sim, respondeu ele. Porque a verdadeira lição não é fechar portas. É mostrar o que acontece quando alguém cruza a linha. A gerente soltou um riso nervoso, quase histérico. Então é isso? Anos aqui. Acabaram assim? A jovem a encarou. Não acabaram agora. Começaram a acabar toda vez que você decidiu quem merecia respeito. As palavras caíram pesadas. Uma funcionária mais jovem, que observava de longe, deu um passo à frente. Desculpa, disse tímida. Eu ouvi tudo. Ela olhou para a jovem. E... obrigada por dizer o que ninguém aqui tinha coragem. A jovem assentiu, emocionada. A gerente desviou o olhar. O homem então fez algo inesperado. Você vai pedir desculpas. A gerente ergueu o rosto confusa. O quê? Aqui. Agora. Em voz alta. Ela hesitou. Isso não vai mudar nada. Vai mudar, respondeu a jovem. Para mim. O silêncio voltou a dominar o espaço. Finalmente a gerente respirou fundo. Eu me excedi. A jovem não se moveu. Não, corrigiu. Você julgou. A gerente engoliu seco. Eu julguei. E? Insistiu o homem. E errei. A jovem aguardou. Peço desculpas. Não houve alívio. Nem aplausos. Só um vazio pesado. O homem fez um gesto curto. Você pode sair. A gerente pegou a bolsa. Passou pelos clientes. Cabeça baixa. Quando a porta de vidro se fechou atrás dela, o sino metálico tocou novamente. Mas dessa vez,
Soou como um ponto final. A jovem soltou o ar que segurava desde que entrara ali. Isso precisava acontecer. Precisava, concordou o homem. Ele a olhou com atenção. Mas o que você vai fazer agora vai definir quem você será. Ela ergueu o olhar. O que quer dizer? O homem hesitou por um segundo. O conselho não sabe que você está aqui. Nem que isso aconteceu. A jovem franziu a testa. Então você vai contar. Não, respondeu ele. Você vai. Ela sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. E se eu não quiser? O homem sorriu de leve. Então essa história termina aqui. Ela tocou novamente o colar. Não, disse firme. Ela não termina. Ela olhou para a porta por onde a gerente saiu. Ela só está começando. E naquele momento, todos perceberam que o verdadeiro impacto ainda estava por vir. O conselho se reuniu naquela mesma noite. Sala ampla, mesa longa, rostos acostumados a decidir destinos com uma assinatura. A jovem entrou sem anúncio. Não usava roupas caras. Não carregava pastas. Apenas o colar. O homem caminhava alguns passos atrás. Quem é você? Perguntou um dos conselheiros. Ela parou no centro da sala. Sou alguém que hoje entrou em uma joalheria controlada por este banco e saiu de lá acusada de roubo. O silêncio se instaurou. Isso é uma acusação grave, disse outro. É um fato, respondeu ela. Ela colocou sobre a mesa o envelope. E isso também. Um conselheiro abriu. Outro se inclinou para ver melhor. Um terceiro reconheceu a assinatura antes mesmo de ler o nome. Esse sobrenome, murmurou alguém. A jovem respirou fundo. É o sobrenome que vocês usam em campanhas de confiança, em slogans, em discursos. Ela ergueu o olhar. Mas hoje, ele foi ignorado. O presidente do conselho pigarreou. Por que não se identificou? Porque eu queria saber se o respeito aqui é automático ou seletivo. Ninguém respondeu. Minha mãe dizia que caráter aparece quando ninguém sabe quem você é. Hoje eu vi. O homem então falou pela primeira vez. As imagens estão disponíveis. Áudio incluído. Um conselheiro fechou os olhos. Isso vai gerar repercussão. Vai, concordou a jovem. Mas não por vingança. Ela deu um passo à frente. Eu não vim pedir demissões, nem punições exemplares. Alguns pareceram aliviados. Eu vim exigir mudança. Que tipo de mudança? Perguntou o presidente. Treinamento, critérios claros e um compromisso público. Ela pausou. Porque o próximo cliente humilhado pode não ser herdeiro e ainda assim merece respeito. O conselho trocou olhares. E a gerente? Perguntou alguém. A jovem não respondeu de imediato. Ela será responsabilizada, disse o presidente. Mas isso não apaga o que aconteceu. A jovem assentiu. Eu sei. Ela tocou o colar uma última vez. Por isso estou ficando. O homem se virou surpreso. Ficando? No banco? Na gestão. Não como símbolo, como vigilância. O silêncio agora era diferente. Não era desconforto. Era reconhecimento. Se esse banco carrega meu sobrenome, concluiu ela, ele vai carregar meus valores. Dias depois, a joalheria reabriu. Nova gerente, novo protocolo. Um aviso discreto na entrada. Respeito não se negocia. A antiga gerente assistiu à notícia pela televisão, sem nome citado, sem exposição pública, mas com a certeza de que algumas perdas não são financeiras. Na mesma joalheria, semanas depois, uma menina entrou. Roupas simples. Olhar curioso. A funcionária sorriu. Posso ajudar? A menina apontou para o colar. É bonito! É, respondeu a funcionária. E tem uma história. Do outro lado da loja, a jovem observava, sem anunciar quem era, sem exigir nada, apenas vendo o que havia mudado. Ela sorriu. Porque algumas reviravoltas não acontecem para humilhar, mas para ensinar. E porque, no fim, o verdadeiro poder não está em quem acusa primeiro, mas em quem escolhe fazer diferente.